Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, unimos a nossa fé neste momento e pedimos que Tu venha nos ensinar a verdade que Tu quer que nós absorvamos hoje, que tenha em nosso coração o espaço que precisa ter, que a recebamos, ó Deus, para que ela produza em nós tudo o que precisa produzir. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Você que está aqui pode se assentar. Você que está aí também nos acompanhando, esteja atento agora àquilo que Deus quer falar a você. Os nossos maiores desafios, as maiores resistências que nós podemos ter em nossa vida, não vêm de fora. Uma ideia equivocada que a maioria das pessoas acha realmente que o nosso maior inimigo, ou aquele que produz maiores dificuldades para nós, é o diabo. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que o Senhor Jesus, Ele já venceu todas as potestades. E Ele não apenas venceu, Ele despojou todas elas. O Senhor Jesus, antes de voltar para o Pai, a Bíblia diz que expressou que todo o poder, toda a autoridade foi lhe dado no céu e na terra. E aí então eu pergunto para você, e você vai refletindo nessas perguntas e dando as respostas que você acha coerente: de onde Satanás, que foi despojado, os demônios que foram despojados, encontram armas para lutar contra nós, para tentar nos destruir, senão em nós mesmos? Agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa luta, as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E o que a Bíblia chama de fortaleza? Sofisma. E o que é sofisma? É uma afirmação com aparência de verdade, mas que de fato é uma mentira. Isso é sofisma, está lá. E aí como é que ele trabalha isso? A Bíblia fala que essas fortalezas, esses sofismas, vêm para fazer com que, com altivez, isso é o que está no texto, existam conhecimentos contra o conhecimento de Deus. Preste atenção, caminhe comigo. A palavra de Deus vai dizer que o trabalho que o Espírito Santo vai fazer em nossa vida, e a palavra de Deus também, é destruir essas fortalezas e anular esses sofismas. Para quê?
para que nós, segundo o texto sagrado de 2 Coríntios 10, 4 e 5, levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para o quê? Diz Paulo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Deus vai trabalhar em nós, destruindo as fortalezas que o pensamento humano da carne produzem, que de fato se levantam contra a sabedoria eterna de Deus que está aqui agora em meu coração, na pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em mim, e a palavra que ele se utiliza, o Espírito se utiliza para nos conduzir à vontade de Deus. Qual é a nossa grande dificuldade? É que quase sempre apresentamos a Deus os nossos planos, os nossos projetos, querendo que Deus os abençoe, e que de fato aquilo que nós apresentamos a Deus foi elaborado na nossa carne, foi elaborado nos nossos desejos, foi elaborado nas nossas vontades, não teve origem, como nós já temos aprendido, em Deus. Tem origem nas nossas carências, tem origem nos nossos desejos, mas não tem origem em Deus. Porque tudo o que nós precisamos entender a respeito do pecado está lá no livro de Gênesis. Quando o homem pecou e ele sucumbiu ao pecado, por favor, entenda isso, não foi porque ele planejou um erro. O homem não planejou errar. O homem só desejou planejar a partir dele mesmo, a partir dos seus desejos, a partir das suas vontades, a partir daquilo que ele achava que eram as suas carências. E aí foi. Você não planeja para errar, ninguém planeja o erro, ninguém faz planos para dar errado. A gente sempre planeja para acertar, mas todo planejamento que está na nossa carne, que tem origem na nossa carne, e nós fizemos a leitura, e é importante que você entenda, tudo que é da carne, tudo que é planejado na carne, para nada aproveita. Isso não sou eu, é o Senhor Jesus nos dizendo clara e explicitamente. Então eu vou dizer para você uma verdade, que às vezes é complexo, é difícil de aceitar, mas o marido que você planejou, o homem que você sonhou para a sua vida, não é o melhor para você. A esposa que você planejou, a mulher que você sonhou para a sua vida, não é o melhor para você. O filho que você idealizou, que você tanto quer, não é o melhor para você. O emprego, o trabalho que você quer, que você anseia, não é o melhor para você. Por isso que quando nós vamos fazer os nossos planejamentos e nossos projetos, nós precisamos estar orientados por Deus. Por quê? Porque quando você
está planejando a partir da sua carne, você cria expectativas. Você não vive pela fé. Você vive por expectativas, por um desejo de que dê certo. E quando isso, de alguma forma, não dá certo, e tenha certeza, não vai dar certo, em algum momento você vai ficar frustrado. Aí a gente não pensa duas vezes em mandar tudo para o inferno e tentar recomeçar de novo, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E isso tem trazido grandes problemas, grandes dificuldades para as pessoas de entender isso, que a vida com Deus é um novo nascimento, é uma vida no Espírito. O que a Bíblia nos dá é uma nova natureza. E aí, a gente acha que aquilo que começou em nós, Deus vai terminar. Irmãos, preste atenção. Aí está a bênção de Deus. E por aí vem também a maldição. Guarde isso que eu vou falar. Lá em Filipenses 1,6, diz que, por certo, olha só o que diz, tendo isto por certo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. O que Deus tem de compromisso não é o que você começou, é o que Ele começou. Não adianta você querer que Deus aperfeiçoe o que você começou. O que você começou, e se começou na carne, a Bíblia diz, não é Deus que vai aperfeiçoar. Você vai estar sempre tentando resolver no braço, na sua força, na sua capacidade. Mas aquilo que Deus de fato começou, Ele vai terminar. E Ele só vai terminar aquilo que Ele começou. Não ache que se você começar alguma coisa, Deus vai consertar. Deus vai implodir. Para que você comece tudo sobre nova base. E por que isso é tão importante? Porque, irmãos, tudo que o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, Satanás, o diabo quer, é que você pense que vai conseguir fazer por suas habilidades, por sua força, por sua capacidade. Ele quer que você acredite nisso, porque foi buscando a partir do seu braço, da sua própria capacidade, dos seus próprios interesses, que o mundo chegou aonde chegou. Agora, quando você entende que você nasceu de novo, é nova criatura, tudo se fez novo, agora você precisa perceber que há uma necessidade de crescimento espiritual. Há uma necessidade de você sair do aspecto de menino, da sua infância espiritual, para a sua maturidade. Porque a Bíblia Sagrada fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro for menino, em nada difere do escravo ou do servo, embora seja dono de tudo. Então o que o diabo, o que o inimigo de nossas almas quer? Quer manter você infantilizado na sua fé. Porque uma criança, ela responde às suas necessidades biológicas. Ela chora quando está com fome, ela fica zangada e ranzinza quando está com sono.
se está com algum tipo de desconforto no corpo, ela também reclama. Por quê? Porque todas as suas respostas são a partir da sua carne, da sua necessidade. Porque é criança. Eu não quero de forma nenhuma dizer que você não nasceu de novo, que você não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Não, você nasceu de novo, você é de Deus, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, já fez Ele de Senhor da sua vida e Salvador. Então você é nascido de novo. E aí, quando você nasce de novo, o que é necessário? Que você cresça, que você avance na sua fé, que você pare de viver a partir da sua carne, porque a carne para nada aproveita. Lembre-se, essa carne não se converte, ela precisa ser, segundo o apóstolo Paulo, subjugada. Mas o texto sagrado vai dizer que aqueles que são filhos de Deus, Romanos 8, 14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quando a gente entende isso, a partir de então, Deus vai, através do Espírito, porque você já nasceu de novo, você não tem mais maldição sobre a sua vida, não precisa mais viver sobre a égide da maldição, e sim sobre a bandeira da bênção. Aí você vai ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ouvindo a palavra de Deus e vai tomando as suas decisões a partir da palavra de Deus, da verdade eterna do Evangelho. Mas infelizmente, muitos salvos, muitos filhos e filhas de Deus, ainda vivem como servos, não como filhos. Ainda vivem subjugados pela carne, mesmo tendo já nascido de novo. E isso, irmãos, tem produzido muitas frustrações nas pessoas, porque eles querem que Deus venha e abençoe a sua carne, salve a sua carne. E isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Enquanto você não entender isso, você não conseguir alcançar que a palavra de Deus não são sugestões de comportamento para melhorar a sua vida, mas são fundamentos eternos para você construí-la. Enquanto isso não fizer parte, de fato, do seu coração, você vai permanecer na infantilidade espiritual. Tudo o que você acha que de Deus pode vir de melhor é para acalentar a sua carne. É para a tua carne ter conforto. E aí, irmãos, o diabo tem um campo gigante para nos dominar e para fazer todo tipo de ideia maligna proliferar. Irmãos, guarde isso no seu coração. Deus chamou Abraão de amigo. Abraão é o pai da fé, segundo a Bíblia Sagrada. Um dia o Senhor fez uma promessa para ele: eu vou te dar um filho, Abraão, e você vai ser pai de muitas nações. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Só que o tempo foi passando, Deus estava trabalhando na vida de Abraão,
E chegou um dia que ele ficou impaciente, a sua esposa também, Sara. Sara chega para Abraão e diz: ó, deita com a minha serva Agar e vamos ter um filho a partir dela. E sabe o que aconteceu? Quando o filho da carne, o filho da força, do vigor de Abraão, começou a conviver com o filho da promessa, o filho da carne começa a rivalizar com o filho da promessa. Aí sabe o que acontece? Por isso que às vezes a gente fica pensando que não, isso aí o pastor está forçando. Irmãos, olha a Bíblia. A Sara chega para Abraão quando o Ismael começa a rivalizar com o Isaac, zombar dele. Porque a carne zomba das coisas de Deus. A carne escarnece das coisas do Espírito. A Sara chega para Abraão e diz: Abraão, despede a serva com o seu filho, porque o filho da escrava, o filho da serva não vai herdar com o filho da promessa, com Isaac, nosso filho. E sabe o que ele teve que fazer? Pegar Agar e Ismael e mandar embora. Irmão, Abraão ouviu aquilo, e aquilo pareceu mal. Claro. Mas Deus chega para Abraão e diz: ouve a tua esposa e despede Agar com Ismael. Irmão, preste atenção. Quanto mais cedo na sua vida você entender que carne e espírito não convivem juntos, carne e espírito não conseguem caminhar juntos. Quanto mais cedo você despedir o que é da carne e viver a partir das promessas de Deus para a sua vida, dos propósitos de Deus, mais cedo, no capítulo 21 acontece isso. No 22, Abraão é provado para entregar o seu filho no altar. E a partir dali, toda a promessa se desenvolve. Tudo que Deus estabeleceu que aconteceria, começou ali em Isaac. Enquanto você ficar achando que a carne tem a possibilidade, se você viver nos desejos da sua carne, nas vontades da sua carne, você vai estar vivendo uma vida de escravo. Vai parecer na sua vida que tem muita coisa que é maldição, mas não é. É que você está insistindo com a carne, se relacionando a partir da carne, trabalhando a partir da carne. As coisas do Espírito são só belas e boas sugestões, mas são utópicas, são assim, tão longe. Isso aqui não dá certo aqui. Na vida real, muitos dizem. Isso é uma mentira do diabo. Irmãos, guarde o que eu vou falar a partir de agora. Isso que eu vou falar é forte e é transformador. Todo mundo que concebe um Deus, todo mundo que busca um Deus para si, ele não busca um Deus amaldiçoador. Ele não busca um Deus que o ponha na perdição. Ele busca um Deus salvador. Mas ele busca um Deus salvador
dos seus projetos, da sua carne, dos seus desejos. Ele busca um Deus que seja salvador dele e não das relações dele. Um Deus que te salve de uma esposa ruim, de um marido ruim. Um Deus que te salve de um patrão explorador, de filhos desobedientes, de uma sociedade corrupta. Esse é o Deus que muita gente procura. E aí, por isso, irmãos, quando Satanás, ele oferece ajuda dizendo que vai te levar para o inferno. Todas as vezes que Satanás aparece, veja lá no Gênesis, veja lá em Mateus 4, quando Satanás aparece, ele aparece para dizer: eu vou te destruir, eu vou te arrebentar, eu vou te acabar, você vai para o inferno comigo. É assim que ele fala? Ou ele chega para dar solução? Ele chega para salvar você. Irmãos, por isso muita gente inverteu a ideia de salvação. A ideia que algumas pessoas têm de salvação foi concebida no inferno. Quando você olha para a tentação de Jesus, quando o diabo chega lá no deserto e começa a conversar com Jesus, quais são as propostas dele? Está lá no livro de Mateus, capítulo 4. O que foi que ele fez? Foi a primeira proposta para ele, para Jesus. Rapaz, menino, você é filho de Deus, você é filho de Deus? Então faz o seguinte: transforma essas pedras em pão. Usa o poder que você tem para resolver os seus problemas. Satanás só aparece na Bíblia para oferecer salvação. Quando o diabo se oferece para oferecer salvação, a salvação que vem do diabo, a salvação do diabo, é para fazer você, sabe, dizer: deixe de ser bobo, pare de sofrer, você tem potencial. Você tem potencial para transformar as circunstâncias em sua volta. Transforma essa pedra em pão. Você pode sair desse sofrimento, dessa necessidade. Use o seu potencial. Use sua habilidade. Use a sua posição para resolver o seu problema. Isso faz sentido em certos contextos? Será que o evangelho que nós estamos ouvindo está vindo do Senhor Jesus mesmo? Aí ele passa aquela fase, vem o segundo momento, a segunda tentação que Satanás faz. A primeira não funcionou bem, disse: ó, você está errado. Não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, segunda proposta. Aí ele vai ficar firme lá. Você faz o seguinte: faz tudo o que você quiser. Você é um homem de fé. Você é um filho de Deus. Faz tudo, porque você pode. Você é uma pessoa forte. Pode fazer o que você quiser. Pode subir no ponto mais alto da vida. E mesmo que você se jogue de lá, você faz uma oração forte, você faz culto bom, você dá uma boa oferta, e Deus envia os seus anjos para te salvar. Irmãos, onde a gente está buscando o conceito de salvação? Aí não funcionou, porque a resposta de Jesus foi a palavra: não tentarás o Senhor seu Deus. Ele vai para a terceira. Rapaz, você está aí sofrendo, o mundo oferece tanta coisa. Olha os reinos, eu dou para você. O mundo tem tanta coisa boa para te oferecer. Olha os reinos da terra. Olha as iguarias dos reis. Olha as roupas da nobreza. Veja a pompa da realeza. E você vai ficar aí, sofrendo nesse deserto. Sabe, irmãos, esse é o Deus que Satanás quer que você acredite. Um Deus que tudo que se relaciona a você e a sua carne. Essa é a salvação que o diabo quer que você acredite. Essa é a salvação que vem do diabo. Essa é a salvação do diabo. Que vem sempre para te livrar na carne, para fazer você viver confortavelmente, sem nenhum tipo de preocupação com os princípios da palavra de Deus. Um dia o Senhor Jesus estava abrindo seu coração para os discípulos e começou a falar que ia para a cruz e enfrentar todas as torturas da cruz, ia morrer. E aí um amigo dele chegou, Pedro, chamou ele à parte. Eu acho que aí é que nasceu a expressão está amarrado. Porque dá a impressão que é isso que Pedro diz para Jesus. Jesus está amarrado. Que ideia é essa de cruz? Que é isso? Para de pensar nisso. Tem dó de ti. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você tem razão. O que deu na minha cabeça? Esse povo não me merece mesmo, Pedro. É verdade. Pedro, você serve para ser coach. Eu estou impressionado com você. Pedro, vamos abrir um ministério juntos, Pedro. Porque essas palavras realmente são... Que coisa linda, Pedro. Que coisa boa. Você se preocupa comigo. Oh. Vem cá. Dá um abraço aqui. Foi isso que aconteceu, irmãos? Porque parece na vida de muitos cristãos que foi isso que aconteceu.
O que Jesus disse para Pedro? O que ele identificou em Pedro quando ele disse: tem dó de ti, da tua vida, do teu corpo, da tua carne, tem dó. O que é que Jesus identificou em Pedro, igreja? Satanás. Só que nós, na nossa infantilidade, e tem muita gente que está buscando esse tipo de evangelho que acalenta a carne, que quer só fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmo. Existem pregadores aí, meus irmãos, que estão alcançando milhões de pessoas, dizendo isso. Você é bom. Você pode. Irmãos, pelo amor de Deus, e tudo isso é para fazer as pessoas se sentirem bem com a sua carne, com as emoções advindas da carne. Quando Jesus, lá em Mateus 16, 23, ele identifica aquilo que está ali. Ele ouve, tem dó de ti. Ele diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens. Irmãos, o diabo quer que você viva, mesmo nascido de novo, mesmo salvo. O diabo quer que você se mantenha dominado pela carne, porque ele sabe que um cristão, um salvo, que ainda é dominado pela carne, não permite que o Espírito Santo o conduza. É um crente que na verdade não vai dar trabalho nenhum ao reino das trevas, que pelo contrário ainda vai ajudar. Então, se você não quer mais viver, e aí está, agora você não vai pedir mais para Deus salvar você, porque você já é salvo. Você já é salvo. E por que você é salvo? Porque Jesus veio salvar o seu projeto? Não. Ele veio salvar o propósito eterno de Deus na sua vida. E agora, preste atenção. Quando você entende, você cresceu, você não é mais menino inconstante, você entendeu isso. Agora você não vai pedir mais: Senhor, me salva do patrão aproveitador. Você está ali para ser a salvação para aquele patrão aproveitador. Porque você é Cristo na terra. Você não vai pedir mais: ó Deus, me salva dessa mulher nervosa. Não. Mas, Senhor, como é que eu faço? Me ensina aqui para me salvar a minha relação com essa mulher nervosa. Senhor, me salva desse marido que não me entende. Você vai dizer: Senhor, como é que me dá aqui a orientação? Porque eu sou a salvação que tu colocou aqui dentro da minha casa. E quando você entender isso, então, meu irmão, toda a bênção de Deus estará na sua vida. Porque a bênção de Deus, como você já aprendeu, é dentro do propósito. Propósito. E é isso que eu preciso entender. Eu não quero nada que venha de Satanás. Eu não quero nenhuma salvação vinda de lá. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo.
mesmo que ser conduzido pelo Espírito Santo, como mostra a Bíblia, Ele me leve para o deserto. Mas lá no deserto, eu terei as maiores vitórias da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo essa palavra? Fique em pé agora. Eu quero orar com você. E quando você alcançar essa maturidade toda, a sua vida será uma bênção. Seu trabalho será bênção. Seu casamento será bênção. Suas amizades serão bênção. Sua família será bênção. Em nome de Jesus. Ore comigo agora por isso. Busque a Deus nessa direção. E identifique a salvação, suposta salvação, que pode não estar vindo de Deus, simplesmente para resguardar a sua carne, os seus desejos e as suas vontades, e não o propósito eterno de Deus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, junto com todas essas minhas irmãs e esses meus irmãos que aqui estão, dezenas deles, ó Deus, e outras tantas pessoas nos acompanhando em suas casas, em outros lugares, nós estamos aqui agora, nos colocando na Tua presença, Pai, pedindo que Tu venha nos orientar, nos ajudar a entendermos que a carne, como diz a Tua palavra, para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, e a Tua palavra é aquilo, Senhor, é a essência que nos dá vida, e o Teu Espírito Santo, meu Deus, ajuda essas famílias, ajuda esses homens e essas mulheres, para que saiam, meu Deus, da infantilidade espiritual e alcancem a maturidade, que saibam identificar as orientações que vêm de Ti e aquilo, Senhor, que vem do inferno, que vem da carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Teu nome, digno, santo, forte e poderoso. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.